Oi, boa tarde, pessoal. Espero que vocês tenham feito uma boa prova. Então, agora nós vamos realizar a nossa correção. A correção das provas, elas eram diferentes. Aliás, as correções serão diferentes. Eu tinha uma prova para o terceiro A, uma para o terceiro B e outra para o terceiro C. Embora algumas questões se repitam. Então, eu vou fazer a correção do terceiro A. À medida que a gente for para o terceiro B, a resposta for a mesma, a gente pula para a gente agilizar aí o processo, tá? Então, tô começando com a prova do terceiro A. Vocês viram que tinham duas questões de teste, tá? Então, a primeira questão, que era uma questão objetiva, o que era a zona de livre comércio e como ela pode ser caracterizada, tá? Então, aqui tinham duas referências de respostas que talvez vocês tenham ficado em dúvida. A primeira era a livre circulação de pessoas, serviços e capitais entre os países membros. E a segunda, a livre circulação de mercadorias provenientes dos países membros. A que mais se encaixa ao mercado comum, a um comércio, a um livre comércio, melhor dizendo assim, seria a D, né? No caso, seria livre circulação de mercadorias provenientes dos países membros, certo? A primeira, que era de pessoas, serviços e capitais, era uma abrangência além dos serviços somente econômicos. Então, a resposta que mais se encaixaria seria circulação de mercadorias, ok? Essa é a primeira questão teste. A segunda, tornou-se um bloco econômico em 1993 na Conferência de Seattle, nos Estados Unidos, englobando 21 países asiáticos, americanos e da Oceania, tá? Então, aqui a gente tinha o NAFTA, não dá para ser, né? Porque o NAFTA só foi América do Norte, Mercado Comum Europeu, não dá para ser União Europeia, e tigres asiáticos, que também só condensa os países da Ásia. O que se encaixava era a cooperação econômica da Ásia e do Pacífico, que teoricamente seria questão C, né? Entre os itens escolhidos. Então, eram dois testes simples, né? Davam para vocês fazerem em pouco tempo. A 3, pouco antes do final da Segunda Guerra Mundial, a Conferência de Bretton Woods estabeleceu novas regras financeiras e comerciais mundiais. Explique a importância do surgimento de instituições como o FMI e a OMC. Bom, o Fundo Monetário Internacional, ele passou a existir como um socorro aos países que eventualmente pudessem acarretar dívidas após a Segunda Guerra Mundial. O maior objetivo do FMI e dos países que organizaram a instituição era impedir que eventuais crises econômicas viessem a se repetir novamente. A questão não faz referência às consequências do endividamento com o FMI. Na verdade, vocês só deveriam mesmo responder que seria esse socorro financeiro, né, aos países aí que poderiam entrar em crise econômica após a Segunda Guerra Mundial. Se eu perguntasse quais as consequências, aí a gente ia comentar a falta de soberania, a dependência econômica, a intervenção dos países dentro dos países que pedem o socorro, mas não foi isso. Em relação à OMC, Organização Mundial de Comércio, ela vem como uma instituição para organizar as regras econômicas dos países que viessem a participar aí da nova economia mundial. Entrava principalmente os países emergentes em rodadas de negociações com a ideia aí de estabelecer essas regras de mercado e abrir uma possibilidade maior de participação de todos os países, certo? É uma questão mais aberta, né? Vai depender muito de como vocês colocaram, de como vocês produziram o texto de vocês, dentro daquilo que a gente comentou em aula. A questão número 4 era da frente 2, tá? Dos conflitos europeus. No contexto dos conflitos europeus, a Bósnia se caracteriza por 3 importantes grupos étnicos, religiosos. Quais são? Nessa questão também não precisava explicar Guerra da Bósnia, só as 3 etnias. Então, vocês deveriam colocar os bósnios muçulmanos, os croatas católicos e os sérvios ortodoxos, tá? Então, basicamente uma questão muito rápida, somente as etnias, não pede aí as consequências da guerra e nem os motivos do conflito. A questão número 5, qual a importância da região do Cáucaso para a geopolítica russa? Também não se pergunta a questão do conflito, mas por que a Rússia vai interferir nessa região? Os motivos são
basicamente econômicos. Nós estamos falando de jazidas de petróleo, de oleodutos, de vales de águas e de vias de comunicação. Era uma região extremamente estratégica para que a Rússia se organizasse geopoliticamente no novo modelo econômico do capitalismo liberal, certo? A questão número 6, ressalte 2 pontos importantes do conflito na Chechênia. São vários pontos, né? Na verdade, é uma questão aberta também. Mas o que a gente pode colocar? As questões étnicas, nós temos eslavos ortodoxos que se colocam como defensores da Rússia, e nós temos uma multiplicidade de clãs dentro do território que defendem o separatismo. Por outro lado, vocês ainda poderiam colocar o contexto da Segunda Guerra Mundial, quando algumas populações foram expulsas por Stalin para campos de concentração, e no retorno por Khrushchev esse território estava ocupado. Vocês poderiam colocar isso também, eu já estou falando 3 itens. E o quarto, né, pessoal, a própria intervenção militar russa dentro do território checheno, já que lá grupos rebeldes separatistas se organizavam aí em busca da independência. Tá? Também uma questão mais aberta, vai valer a pena a forma como vocês contextualizaram aí a questão. Certo, pessoal? Essa foi a prova do terceiro A. Eu vou abrir agora a prova do terceiro B. Bom, a avaliação do terceiro B tinham testes diferentes, tá? O primeiro teste é introduzindo nas fábricas a produção em série, produtos padronizados em grande quantidade, a divisão da produção com trabalhadores realizando uma parte específica com o objetivo de produzir mais em menos tempo. Basicamente, a gente está falando do Fordismo norte-americano. Então, a única questão aqui que se encaixava era propostas e inovações inspiradas no engenheiro mecânico Frederick Taylor. Por que Taylor? Porque Taylor é a única proposta que se encaixa aqui na inspiração fordista, na organização fordista. Então, não dava para colocar mundo globalizado, transnacionalização, nem revolução industrial. Uma questão fácil, né? Na questão número 2, começou a vigorar em 1994, ajudando a enfrentar a concorrência dos países europeus e do Japão, além de consolidar o intenso comércio regional da América do Norte. Estamos falando de um bloco econômico que se organizou na América do Norte para combater principalmente a hegemonia do Japão lá no continente asiático. Nessa questão, vocês deveriam responder o NAFTA, tá? Que foi o bloco econômico entre Estados Unidos, Canadá e México, certo? Na questão número 3, era uma questão aberta, né? Também vai depender muito de como vocês dissertaram nessa questão. Explique o processo da transnacionalização da economia a partir da imagem. A imagem era um mapa pelo qual se representava várias conexões de redes. O que essas redes significam, gente? O mundo globalizado é caracterizado por telecomunicação, transportes, satélites, e essa transnacionalização é a interdependência de empresas que efetuam o seu grau de produção em cada território. Uma área para montagem, uma área específica para técnico científico, uma área para venda. Então, aí vai depender muito de como vocês explicaram esse modelo, mas é um modelo em redes e um modelo pelo qual as transnacionais privilegiam o terceiro setor, e em cada território, de acordo com aquilo que se pode oferecer mão de obra, energia, ciência, eles vão desenvolvendo o seu potencial de mercado. Vai depender muito de como vocês dissertaram nessa questão. Na questão número 4, indique as etnias em disputa na região de Kosovo. Bem simples, bem objetiva. Sérvios e albaneses, nada mais além disso. Não precisava escrever o conflito, então era só prestar bastante atenção no comando, que era uma questão simplesmente pontual. No contexto dos conflitos do leste europeu, explique os motivos que levaram os sérvios a não aceitarem o processo de independência da Bósnia. Então essa era a primeira parte da questão. Os sérvios não aceitavam a independência porque tinha uma questão nacionalista, a ideia de se formar a Grande Sérvia.
Ponto. Responderam a primeira parte. Ressalte as consequências dessa guerra. Ao não aceitar a independência da Bósnia, eles foram à guerra. Guerra com caráter de limpeza étnica. Claro, se vocês colocaram alguma coisa a mais, mas não pode faltar esses quesitos, tá? A Grande Sérvia e o processo de guerra com características de limpeza étnica, certo? Na questão número 6, a região do Cáucaso tem grande importância para a hegemonia russa. Explique os motivos. A mesma questão que a Pro já falou lá no terceiro A. Os motivos são econômicos, então era a mesma questão repetida, a Pro não vai voltar novamente na questão. Vamos agora para o terceiro C. Vamos lá, a prova do terceiro C tinha um primeiro teste que falava da crise financeira de 2008, né? Que colocou em xeque a questão neoliberal, adotadas por muitos a partir da década de 1980. Então, o que justificaria essa crise financeira, né, gente? Redução da regulação estatal da economia, certo? Ou seja, a mínima intervenção do Estado na economia levou à crise de 2008. Então, era o primeiro item do teste, certo, pessoal? Tornou-se um bloco econômico em 1993, na Conferência de Seattle. Essa eu já falei no outro, né, pessoal? Então, é a mesma questão do terceiro A, que era sobre a cooperação econômica da Ásia e do Pacífico. Portanto, barulhinho externo, não tem problema, para eu estar gravando em casa, tá bom? Então, vamos lá. Continuando, pessoal. 3. Pouco antes do final da Segunda Guerra Mundial, a Conferência de Bretton Woods estabeleceu novas regras financeiras. Explique a importância das rodadas de comércio. Bom, gente, as rodadas de comércio é uma discussão de regras para estabelecer aí a participação de alguns países emergentes na economia mundial. As duas principais rodadas foram a rodada do Uruguai e a rodada de Doha, certo? Não precisava explicar as rodadas, né? Teoricamente é para que elas serviam. No contexto dos conflitos europeus, quais as etnias do conflito em Kosovo? Mesma questão anterior. Albaneses e sérvios, ponto. 2 segundos responderam a questão. E 5, qual a importância da região do Cáucaso para a geopolítica russa? Também já explicada na questão anterior, ok? Bom, gente, qualquer dúvida, depois a gente esclarece nas aulas online, tá? A gente fala depois das provas, qualquer dúvida que vocês precisem tirar, a gente conversa aí pessoalmente com cada aluno. Beijos!